Olá, como vai? Tudo bem? É nós aqui outra vez e que legal, você aqui, muito bom, gostei. Agora eu estou entrando na parte final desse apartamento aqui. Essa aqui, se não me engano, vai ser a última parede com gesso liso desse apartamento. A primeira coisa que eu vou fazer é a massa. Eu vou colocar um pouco de água numa vasilha sem nada. Mas segue aí, senão se eu contar o que eu vou fazer agora, perde a graça. Segue aí que vale a pena. Nessa vasilha aqui eu só coloquei água. Agora eu vou pegar o gesso e polvilhar por cima. Polvilhar que eu falo assim, pega de pouco a pouco, ó, e joga por cima. Até fazer uma camada seca. Eu não uso nada, eu não uso nenhum tipo de produto para poder retardar a secagem do gesso. Mas se você está aprendendo, pode colocar um pouquinho de ácido cítrico. Ácido cítrico ajuda muito, mas praticamente o processo é o mesmo. Eu acho que até atrasa um pouco o serviço, para te falar a verdade. Por isso que eu não gosto de usar nessa parte. Eu só uso o ácido cítrico numa hora que já fiz a parede de gesso liso, só na hora de dar acabamento final mesmo. Mas segue aí que eu te mostro passo a passo, tudo direitinho. Até a hora de usar o ácido cítrico na massa. Vou te dar uma outra dica aqui. Antes, eu pensava que se eu colocasse ácido cítrico no negócio, eu podia fazer uma coisa muito grande e ficar usando à vontade. Mas não é vantajoso a esse ponto também não. Porque quando ele começa a secar, ele seca rapidinho. O que acontece? É vantajoso você fazer do jeito que eu sempre fiz. Faço uma vasilha, 8 minutos depois eu misturo uma outra. Antes mesmo dessa aqui chegar no ponto. Para a gente saber o ponto correto da massa aqui, não é nem tempo que a gente olha. É passar o dedo por cima. Ficou marcado como se fosse uma massa dessa de passar na parede, pode começar a usar. Eu vou fazer um corte aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, com muito bate-papo. Pode me dar ouvido não, senão não para de falar. Essa massa aqui, ó, em geral, ela demora uma faixa de 8 a 15 minutos para chegar no ponto. Mas nesse tempo, gente, eu vou pegar uma espátula, principalmente essa parte mais de baixo aqui dessa parede aqui, tá cheio de respingo de massa de gesso que eu fiz, alguns caroços. Aí eu vou raspar direitinho para ficar tudo limpinho a parede, para evitar de ter caroço, para na hora que for passar a massa com a desempenadeira grande, não ficar fazendo alto relevos. Então o ideal é raspar e jogar uma água. Segue aí para você entender direitinho. Aí, raspei bem a parede. Agora vou jogar água, gente. Essa água aqui é muito importante. Você joga bastante água mesmo para encharcar bem a parede. Quando você vai passar gesso liso direto no tijolo, não precisa de molar. Mas quando é para passar em cima de emboço assim, ó, tem que molar primeiro. Porque senão a massa puxa muito rápido. Eu gosto de fazer primeiro o emboço, só sarrafiado, bem forte, uma massa de cimento muito forte aqui na cozinha, para depois fazer o acabamento. Essa parede aqui, apesar daqui ser cozinha, isso aqui é uma casa de aluguel. Então as outras paredes vão ser assorejadas. Mas essa aqui eu ponho gesso liso nela, para quando os inquilinos chegarem, armário de parede só pode usar nessa parede aqui, ó. Quando a gente passa o dedo por cima e fica marcado, tá na hora de usar. Essa aqui ainda não tá boa. Aqui até fica marcado um pouquinho, mas é aquele lugar que onde a gente joga mais quantidade de gesso. Mas no geral, ó, a gente passa o dedo e não fica nada marcado. Olha, eu nunca aconselho a ninguém a misturar massa, nem parte de massa. Essa parte só é bom para quem é profissional mesmo, que sabe fazer as coisas. O ideal, como eu já disse no início desse vídeo, é você fazer uma bacia pequena dessa de massa, espera 8 minutos e faz a segunda. Aí você ganha um tempo a mais para poder trabalhar com essa massa. Inclusive, se você estiver usando ácido cítrico também, é vantajoso fazer desse jeito. Mistura uma parte, depois mistura a outra.
Não esqueça disso, hein? Você ganha muito tempo no serviço. Aqui mais uma dica, gente, muito importante para quem está começando a fazer o serviço de gesso. Quando você começa a usar uma ferramenta nova, ela não desgastou ainda as finas dela. Então a massa geralmente não dá um acabamento bonito. Somente depois que você começou a usar, parece que molda as ferramentas. Aí elas passam a dar um acabamento lisinho. Então fique atento a isso também. Não desanima de início não, hein? Tem que ter persistência. Aqui eu vou começar a passar um pouquinho dessa massa aqui, ó. Vou pegando de pouco a pouco e começando, sempre de baixo para cima. Ih, tá muito mole aí. Vou passar não, tá muito mole. E ó, já vem uns 15 minutos, eu acredito, hein? Eu não marco hora no relógio certinho não, mas deve ter perto de uns 15 minutos. Mas tá muito mole. Até deu para passar, eu vou começar a passar de pouco a pouco. Vou ir brincando aqui. Tá muito mole, não pensa não. Vou dar mais um tempinho mesmo. A primeira vez que a gente passa assim na parede nunca fica bem acabadinho. Mas a gente sempre tem que passar mais vezes para tirar o máximo possível de alto relevo que vai ficando. Marca da desempenadeira mesmo vai passando. Essa porta de madeira aqui vai ter uma porta de vidro aqui muito em breve. Mas eu não vou tirar ela hoje ainda não. Vou deixar para tirar mais na época de fazer o serviço. Para a casa aqui manter fechada. Quando a pessoa passa a massa muito antes da hora, é danado para virar um tipo de farofa na parede. Então a pessoa tem que esperar pelo menos uma faixa de 8 minutos para o gesso se hidratar. No mínimo.
Muito pouquinho mesmo. Aqui no banho aqui deve ter mais ou menos uns 2 litros de água. Não tem não, tem menos. Eu vou até colocar mais um pouco de água aqui. Porque além dessa massa de fazer o acabamento aqui, eu quero terminar aquela pontinha lá em cima, ainda que a massa foi pouca. Isso aqui é tudo no rumo, não precisa ficar mentindo não. É um pouquinho desse produto, você mistura ele na água para ficar bem misturadinho e polvilha o gesso, até ficar uma camada seca por cima. Do mesmo jeito do outro. Só que esse aqui demora bem mais que o outro para poder chegar no ponto. O outro na faixa de 8 minutos, no máximo 15 já tá no jeito. Mas esse aqui demora uma faixa de quase meia hora. É um produto muito bom para dar acabamento. Mas existem outros produtos também que dão acabamento no gesso também. Igual eu já descobri vários produtos. Nos meus vídeos aqui eu comento sobre outros produtos que eu usei para outras coisas no gesso e que acabou facilitando muito a fazer acabamento. Assiste os vídeos aí, vai na playlist gesso. Lá no meu canal tem várias playlists, gesso, parte elétrica, parte de pedreiro, construindo sozinho. Esse prédio eu construí praticamente sozinho. E é difícil, hein? Não é fácil não. Aqui agora, enquanto essa massa aqui chega no ponto, eu vou pegar uma desempenadeira. Pode ser qualquer desempenadeira, pode ser até essa de PVC mesmo, que a gente passa a massa nela, com ela. Pode ser até uma desempenadeira dessa mesmo. A gente limpa ela direitinho e passa ela na parede, tirando algumas marcas que fica. Aqui mesmo tem um, ó, raspadinha de leve. Não é para cambucar não, é só uma raspadinha de leve, só para tirar o excesso de alguma massinha que pode ser que fica. Antes de começar a dar o acabamento final, gente, jogue água na parede, uma massa grudar bem na outra. Essa aqui agora a gente passa ela mais deitadinha, bem mais apertando a mão, para poder dar um acabamento bacana. A gente começa sempre de baixo.
Estou muito satisfeito. Foi muito rápido e eu gostei bastante, com 2 mãos de massa só. Olha, se o seu serviço ainda não tiver ficado tão bom, pode jogar mais água na parede e faz mais um pouquinho de massa e dá um outro acabamento. Quanto mais vezes você passa assim por cima, cada vez fica mais lisinho. Mas aqui eu estou super satisfeito. Agora eu vou passar para outra parede. Hoje eu quero...